Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado e muito maravilhoso: o poder do sol. Sim, o que o sol faz? Para que ele serve? Por que ele está lá? O que ele está fazendo lá? Você sabe que eu nunca me perguntei sobre isso? E quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto, eu descobri algumas coisas muito importantes. O sol regula o nosso ciclo circadiano, né? O nosso acordar, o nosso dormir. Tá aí um dos fatores muito importantes para a existência dele, porque ele é tão maravilhoso. E ele também faz com que a gente produza vitamina D, que a gente chama de vitamina, que eu descobri isso faz pouco tempo, a gente chama de vitamina, não é uma vitamina, é um hormônio. E por que ele é um hormônio? Porque vitaminas, olha que coisa interessante, vitaminas são substâncias que você não produz, ou seja, você só tem vitamina C se você consumir algo com vitamina C, então algum alimento, enfim, teu corpo não produz, você precisa consumir. A vitamina D, que não é uma vitamina, a gente produz sim no nosso corpo. É um dos pontos, um dos primeiros passos é produzido por provavelmente por alguma glândula, né, que coloca isso na nossa corrente sanguínea, e a nossa pele sintetiza isso, então ela finaliza esse processo. E como que ela finaliza esse processo? Com o sol. Então quando você toma sol, quando você se expõe ao sol, mais especificamente UVB, então dos raios UV, de todos os raios que você toma do sol, você tem vários espectros, né? Eu estou explicando de um jeito muito simples, assim. Claro que isso é bem mais complexo, mas é de um jeito simples para vocês entenderem a importância do quanto o sol é importante, do quanto tomar sol é importante. Eu sei que falar disso é um assunto delicado, então vamos lá. A nossa pele, e por isso que eu estou falando sobre isso, porque a gente fala muito de pele, ela tem um fator muito importante na sintetização da vitamina D. Ou seja, a gente produz esse hormônio lá em algum órgão. Esse hormônio, ele fica circulante no nosso sangue. Quando você toma vitamina D, principalmente o espectro UVB, que é aquele que queima, né, é ativada essa substância, as duas ativam, produzem alguma coisa que tem um nome lá bem difícil, mas é para vocês entenderem, que vai para o seu fígado, passa pelo fígado, é transformado em outra coisa. Olha como o nosso corpo é perfeito. Essa outra substância é levada para os rins e depois ela vai para a corrente sanguínea. Então, antigamente, há muitos anos atrás, eles achavam que a vitamina D era só importante para os ossos, por conta de uma observação, acho que lá por volta de 1600, que eles fizeram com algumas crianças, né? Que é aquela doença que chama raquitismo, o mau desenvolvimento, né? As perninhas ficavam tortas. Por que eles perceberam? Eles observaram que crianças que cresciam em um ambiente de aglomeração nas cidades, né? Essas crianças saíam do sítio ou da agricultura, onde tomavam muito sol, e vinham para a cidade. E no processo de desenvolvimento delas, elas não desenvolviam, né? As perninhas não desenvolviam, o corpo não desenvolvia. Então eles achavam que esse hormônio, a vitamina D, tinha relação só com os ossos. Mas hoje, com muito estudo e com muita pesquisa, a gente já sabe, vocês já sabem, vocês já devem ter visto vários médicos falar sobre isso, que ela, na verdade, faz incríveis maravilhas na prevenção, no controle de várias doenças. Inclusive, eu tô falando aqui mais para a parte de pele, mas problemas cardiovasculares, diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Olha a importância da vitamina D. Doenças autoimunes, né? A vitamina D é imprescindível para o teu sistema imune conseguir combater certas doenças ou equilibrar, ou colaborar, ou prevenir certas doenças. Então, meus amores, se existe uma pílula mágica, se hoje eu falar para você que eu tenho uma pílula mágica que os efeitos colaterais, assim, as contraindicações são quase infinitamente baixas, tipo, não existe efeito colateral ruim. Se eu pudesse hoje trazer para vocês uma pílula mágica, essa pílula existe,
E essa pílula se chama sol. Sim. Eu sei que você vai me falar a primeira coisa que você vai falar quando você estiver assistindo esse vídeo. Não, Drica, não. Como assim tomar sol? Eu passei a minha vida inteira ouvindo que o sol faz mal, que o sol envelhece, que o sol isso, que o sol aquilo. Como que agora faz bem? Como que ele faz bem? Porque a gente precisa aprender a usar ele de forma inteligente. Porque a gente foi, sim, minado que o sol faz mal, que o sol envelhece. Ele tem algumas características, ele tem alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês, que já se sabe do que pode causar, e algumas soluções para esses problemas, para que essa heliofobia, esse medo do sol, eu consiga reduzir um pouquinho, ou pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha, ou fazer com que vocês, depois de ver esse vídeo, pesquisem sobre isso, procurem médicos, perguntem, dá uma investigada. Por que eu tô falando isso? Porque todo esse tempo trabalhando com tratamento de melasma, tratando pele, até alguns certos tipos de problemas de pele, claro, leves, né? Eu observei algumas coisas. E uma das primeiras coisas que eu observei, desde que eu comecei a tratar melasma, era que eu perguntava para minha cliente, como tá a tua vitamina D? Melasma ativo. Qualquer coisa que ela fizesse, a pele ficava irritada. Como é que tá a tua vitamina D? Baixa, sempre em níveis muito baixos. E eu comecei a associar. Claro que o meu médico na época, quando eu tratei o meu melasma, me explicou algumas coisas sobre isso e eu comecei a estudar e comecei a pesquisar, ir atrás e comecei a bater esses dados. E quando eu falava isso para minha cliente, eu falava, procura teu médico, pede para ele suplementar a vitamina D, começa a tomar um pouquinho de sol e explicar para ela, a vitamina D dela subia, o melasma desinflamava. E aí veio esse grande questionamento, mas eu sempre ouvi que o sol era ruim. Eu sempre ouvi que jamais eu poderia sair de casa sem usar filtro solar. Detalhe, não é usar filtro solar, uma camada de filtro solar, é passar 3 tipos de filtro, um por cima do outro, reaplicar a cada 2 horas, porque senão, né, a mancha ia piorar, ou eu ia ficar, ou a minha pele ia envelhecer, enfim. Então, voltando a essa questão do uso inteligente, que é por isso que eu quero fazer muito esse vídeo, que eu quero conversar com vocês sobre isso, pra gente discutir juntas, e eu quero mesmo que vocês busquem mais informação sobre isso. Então, o que é importante vocês saberem para ter esse uso inteligente do sol? Para produzir vitamina D, para ter uma pele linda, porque eu sei que é isso que vocês querem saber também, porque isso é um dos efeitos colaterais maravilhosos dela. Drica, mas então como que eu posso fazer o uso dessa maravilha? Eu tenho aqui uma ideia para dar para vocês de um processo de desenvolvimento, vocês já conhecem, mas eu vou dar algumas dicas que vocês podem fazer para conseguir aproveitar melhor isso. Então a gente já sabe que o que produz vitamina D é UVB. Lá dentro do espectro lá de luz UV, tem o UVA, o UVB e o UVC. O UVC quase a gente não recebe, ok. O UVA é o grande vilão dessa história, porque é o que consegue alcançar a derme. O UVB, ele fica na epiderme, né, que é a parte mais externa da pele. É ele que causa a queimadura solar. É ele que causa o eritema, né, que é a queimadura de sol, quando a pele fica vermelha. Enfim, isso não é bom, né? Por isso que os filtros solares foram criados. É para isso. Depois, com o tempo, eles criaram filtros solares com PPD para evitar o UVA. Daí eles descobriram que o UVA também causava dano, inclusive mais do que o UVB. Ok, então a gente já sabe que a gente tem que deixar passar o UVB, e esse é o grande desafio, e bloquear o UVA, ou bloquear os efeitos que o UVA pode te causar. Por que a gente aqui fabrica cosmético com ativos antioxidantes? Porque o antioxidante protege a pele do efeito nocivo, diminui o efeito nocivo que aquele dano pode vir a te causar. Olha só. Então, esse é o grande... é a grande dificuldade. Como que eu faço para deixar passar o UVB e bloquear o UVA? Ele não vai bloquear o UVA, porque isso não é um filtro solar, tá? Porque eu não desenvolvi um filtro solar. Isso daqui é um produto que protege a sua pele dos efeitos tanto nocivos de um UVB
que vai ser muito pequeno, ele vai deixar passar o VB para que você produza a vitamina D, e ele tem uma quantidade enorme de antioxidantes que vai evitar qualquer dano que o UVA possa causar. Então ele não está bloqueando a ação da luz, ok? Ele é um antioxidante. Então como que você vai fazer? Você pode fazer uso sempre embaixo do seu filtro solar, embaixo da sua maquiagem, só ele como um hidratante de pele, como um produto para você passar para hidratar a pele. Ele não é um produto para você passar e se expor ao sol e ficar lá torrando 2 horas embaixo do sol. É óbvio que a tua pele vai queimar. Ele não é um filtro solar. Ele é um combo antioxidante que consegue proteger a tua pele, porque essa é a grande questão que todo mundo tem medo. Tá? Você precisa de um produto desse para produzir vitamina? Você não precisa. Mas e se eu envelhecer? Mas e se minha pele manchar? Mas e se... Isso daqui te protege, tá? É mais ou menos a mesma função, ele só é mais direcionado para isso do que todos os outros blends de óleos que vocês já conhecem. É a mesma coisa, entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Esse aqui só, ele teve um estudo em cima dele e a gente uniu todos os antioxidantes específicos para esse fim. Então, como que você pode utilizá-lo? Ah, você vai para a praia, você vai ficar o dia inteiro na praia e você não quer correr o risco de estragar a sua praia, porque isso é péssimo. Drica, daqui 1 mês eu vou pra praia. 1 mês antes você já começa a usar. Você vai preparar a tua pele para esse momento, que a tua pele não tá acostumada. Chegou na praia, passa ele todo dia, embaixo do teu filtro solar. Eu prefiro o físico. Normalmente o meu médico também sempre indica o físico. Outra, o físico tem aquele problema de ficar branco. Ele não deixa. Então, perfeito. Ah, Drica, eu já gosto do químico. Eu não gosto do físico e tal. Você pode proteger a tua pele do químico com ele. Ele vai aumentar dobrar, né, o filtro solar daquela formulação por causa da ação antioxidante dele e não de filtro, tá? Ele vai melhorar, ele vai intensificar esse filtro solar e não vai deixar que a tua pele absorva nada de ruim, porque ele vai te proteger. Outra, para tirar o filtro solar do corpo, tanto químico quanto físico, o físico é pior, né? Mas o químico também, que às vezes gruda na pele quando a pele fica muito ressecada, porque tomou muito sol, porque ficou na areia e tal. Ele sai com uma facilidade. Quando você passa ele embaixo do filtro, na hora que você vai tomar banho, sai tudo. Não fica nada no teu corpo. Ou seja, não fica nada na tua pele. E se caso, né, excesso de sol, então vamos supor assim, você foi para um resort, você foi para um lugar onde você ficou muito tempo no sol, Drica, não dava para ficar fora do sol, porque era uma delícia, porque eu quis curtir e tal. E deu aquela sensibilizada na pele e não vai deixar que sensibilize a pele por conta dessa ação antioxidante. Então ele vai te proteger sem afetar nada, sem te prejudicar em nada. Então, meus amores, isso aqui é uma inovação. E eu tenho certeza que vocês vão amar e que vai mudar a relação de vocês com o sol. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia é realmente botar uma pulguinha atrás da orelha para que vocês pensem sobre isso, para que vocês percam esse medo aos pouquinhos, não precisa ser uma coisa rápida. Eu sei que não é algo fácil. Eu espero que tenha aberto a cabeça de vocês. Eu espero que vocês consigam enxergar todas as qualidades que isso tem, tanto quanto eu consegui enxergar. Então, devagarinho, vamos aprender a curtir o sol quando der e aproveitar todos os benefícios que esse milagre pode nos trazer. E se você gostou, curte, compartilha com as suas amigas, principalmente aquela que tem bastante medo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde. Um beijo!